Uma história na palma da mão para fazer um aconchego no seu coração. E a história de hoje, ela começa assim. Era uma vez, lá por volta de 1908, precisamente no dia 18 de junho, chegou no Brasil um navio, Kassato Maru. E o navio, ele estava vindo do Japão com 700 japoneses para trabalharem nas fazendas de café aqui no Brasil. Mas aquele povo não era apenas uma mão de obra especializada, e sim uma gente de uma riqueza cultural imensa. Muito o Brasil aprendeu com o Japão e muito o Japão aprendeu com o Brasil, porque quando nós estamos abertos e abertas para diferentes culturas, somos um povo mais feliz, mais rico, mais criativo. E hoje, por falar em criatividade, tem uma técnica japonesa de contar histórias que eu vou contar para vocês um pouquinho da história dessa técnica, que é o Kamishibai. Kami é papel, shibai, drama, teatro. Kamishibai, teatro de papel. E o Kamishibai, dizem os pesquisadores, que nasceu lá no século XII, quando os monges budistas, eles faziam pinturas das cenas das histórias que eles contavam para ensinar comportamentos morais para as pessoas. Eram os emakimonos feitos com seda ou então com papel de arroz. E ali, aqueles rolos gigantes, às vezes precisava até de mais de 2 pessoas para ele ser desenrolado, mas as pessoas ficavam fascinadas, encantadas, e elas iam aprendendo com aquelas ilustrações maravilhosas, ouvindo as histórias. E que coisa mais linda, não é, gente? Mas carregar aqueles rolos grandes ficava, assim, às vezes um pouquinho difícil. Porém, os japoneses tiveram uma grande ideia. Quando lá no Japão, lá por volta da década de 30, lá na recessão econômica, não apenas do Japão, mas de vários países, os japoneses que estavam desempregados, aquela fome gritando, resolveram ressurgir com o Kamishibai, mas não mais nos rolos, mas em forma de butai, um palco. Butai significa palco, tipo o que eu estou com ele aqui na palma da mão. Porém, os japoneses, eles utilizavam um butai maior, um tamanho assim A3, e colocavam na garupa da bicicleta. Mas como ganhar dinheiro contando histórias? Como? Aí está o segredo. Embaixo do palco tinham 3 gavetas. Cada gaveta uma função especial. A primeira gaveta para colocar as ilustrações. A segunda gaveta, os doces, isso mesmo! Os Gaito Kamishibaias, que eram os contadores de histórias no canto da rua e que vendiam doces, eles vendiam doces. Sim, vendiam os doces para as crianças. E as crianças que compravam os doces sentavam mais à frente para assistirem às histórias. E a terceira gaveta? Para que tinha a terceira gaveta? Ora, para colocar o dinheiro, é claro. E os Gaito Kamishibaias, quando eles chegavam nos lugarejos, eles batiam
os igoshis. Eram, assim, duas madeiras ligadas por uma fita, por uma corda, e fazia clac, clac, clac. Quando a criançada ouvia aquilo, uau! Elas ficavam super felizes e iam para comprarem os doces e para verem, para assistirem às histórias. Mas as crianças que não tinham dinheiro também podiam assistir. Elas ficavam um pouquinho mais atrás, mas também assistiam. E os Gaito Kamishibaias arrumavam uma estratégia infalível para sempre terem público. Quando a história estava no auge, no clímax, eles falavam: depois voltamos, amanhã nós voltaremos para terminar a nossa história. E as crianças: mas nós voltaremos e traremos também mais doces. Vocês vão saber o final das histórias. E as crianças: E assim, quando era no outro dia, eles chegavam, batiam os igoshis, não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? E batiam, tac, 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 e as crianças já vinham, compravam os doces e assistiam às histórias. E dessa forma, muitos e muitos Gaito Kamishibaias, eles conseguiam sustentar a família deles. E assim, gente, também foram milhares e milhares de pessoas contando histórias, colocando os seus botais nas garupas das bicicletas e indo para todos os lugares lá do Japão para contar as histórias. Mas acontece, que o Kamishibai não era apenas utilizado para as crianças. Ele serviu, infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, como um jornal de guerra. Ele contava as histórias da guerra, falava o que estava acontecendo e o governo aproveitava daquilo para recrutar mais jovens. Faziam isso. Mas hoje em dia, o Kamishibai é o Kamishibai da paz, da alegria, do amor. Bom, mas houve uma época que o Kamishibai caiu um pouquinho. As pessoas não queriam ver mais Kamishibai, não. Sabe por quê? Quando chegou a televisão, lá por volta de 1953. Aí, Kamishibai, e agora? O que fazer? Mas os desenhistas do Kamishibai, eles continuavam desenhando e fizeram, olha o que eles fizeram, revistinhas em quadrinhos, os mangás. Os mangás, se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Os mangás, eles são originados dos desenhos dos Kamishibais. Eles têm muita característica dos desenhos, das ilustrações utilizadas nos Kamishibais. A questão dos contrastes, do claro, do escuro, dos desenhos maiores. Mas, gente, será que o Kamishibai foi esquecido? Será? Será que lá no Japão não usavam mais o Kamishibai? Claro que sim, gente! O Kamishibai, ele saiu das ruas, mas ele ganhou os espaços educativos, as bibliotecas, as escolas. E o Kamishibai, ele ganhou o mundo! E é por isso que hoje eu estou aqui com o meu Kamishibai, contando histórias na palma da mão. E essa história do Kamishibai foi ilustrada pelo Henrique Dias para a técnica do Kamishibai, mas uma técnica do Kamishibai Brasil, misturamos, porque é o Kamishibai na palma da mão. Um beijinho com cheirinho de alecrim.